Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma figura chamada John Fetterman, que é um senador pela Pensilvânia e que foi muito comemorado quando ele foi eleito, porque isso deu aos democratas a maioria no Senado durante o governo Biden, né? A Pensilvânia, vocês sabem, é um estado, um swing state, às vezes vota democrata, às vezes vota republicano, e nas eleições de 2020 deu a vitória para o Biden e também elegeu esse John Fetterman, e isso tirou um senador republicano, o senador que tinha da Pensilvânia antes era republicano, e colocou um senador democrata. Os democratas adoraram, comemoraram o cara, coisa. Então o cara é uma figura, tá? Ele é grandão, todo desajeitado, usa bermudão, usa moletom, não gosta de usar terno, não sei o que lá. Enfim, o cara é uma figura, né? Só que o problema é o seguinte, por que ele foi eleito pela Pensilvânia? Ele foi eleito exatamente porque ele é, embora seja democrata, ele é muito mais parecido com o Trump do que qualquer outra coisa. Vale lembrar, galera, que o Trump já foi democrata, tá? Ele já foi filiado ao Partido Democrata, né? Então, ele não é uma pessoa assim tão de direita quanto o pessoal gostaria, não. Da mesma forma, o Fetterman, ele é um senador democrata, da esquerda, mas não é tão de esquerda assim não, né? E parece que agora ele foi visitar o Trump lá em Mar-a-Lago para conversar sobre projetos futuros. E o pessoal democrata tá uma arara, meu amigo. Aqui, ó, a jornalista da Veja, lógico, putaça, seguindo os jornalistas americanos, que estão todos putaços. Como que o John Fetterman dobrou o joelho para o Trump? Não pode! Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sunga Canção, Titanic do Lula bateu no iceberg do Pix e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a visão que o pessoal, que os esquerdistas americanos estão dizendo é que o John Fetterman traiu os democratas, está conversando com o Trump, não sei o que lá. Eu não sei qual é a lógica deles, porque na verdade o John Fetterman é uma figura democrata que tem uma boa popularidade, né? Ou seja, é um cara que deveria ser avaliado como positivo por eles, né? Mas aparentemente não, eles não gostam, agora não gostam mais do Fetterman. Estão aqui dizendo aqui, ó, Trump elogia John Fetterman depois que ele dobrou o joelho, né? Dobrar o joelho, vocês sabem, é uma expressão que é muito usada para dizer que cedeu, né? Aceitou o Trump, coisa e tal, e foi pro lado do Trump, né? Quem assistiu Game of Thrones lembra dessa expressão muito usada, né? Dobrou o joelho, né? Ou seja, aceitou o Trump como seu líder e coisa e tal. Isso porque o Fetterman foi lá em Mar-a-Lago e negociar com o Trump. Ninguém sabe exatamente o que eles negociaram, né? Mas, de qualquer forma, isso está sendo visto como uma traição. E por que uma traição? Porque, neste momento, está começando a chamada audiência de confirmação, né? Lá nos Estados Unidos, eles têm uma coisa que os ministros do governo precisam ser confirmados pelo Senado. Não é igual aqui no Brasil, que os ministros do governo, o governo decide, pronto. Aqui tem algumas figuras, algumas posições que precisam ser confirmadas, né? Por exemplo, quando o Lula aponta alguém para o STF, tem que ser confirmado no Senado. Quando o Lula aponta alguém para a AGU, acho que a AGU não, mas a Procuradoria-Geral da República, o PGR, tem que ser confirmado pelo Senado. Mas são poucas posições. Lá nos Estados Unidos, até ministro tem que ser confirmado pelo Senado. Então, está começando agora, essa semana, já começou agora, né, essa campanha de confirmação dos ministros do Trump. Geralmente não tem problema, tá? Geralmente é tudo aprovado, mesmo quando a votação é quando o Senado é a maioria do outro partido, geralmente o Senado aprova, porque entende-se que o governo tem que ter o direito de formar o seu gabinete, né, de formar o seu governo. Então, geralmente não tem problema isso, é todo mundo aprovado. Ainda mais agora que os republicanos têm maioria no Senado. Então, ou seja, como os republicanos têm maioria no Senado, a maior parte, e precisa de uma maioria simples para aprovar essas indicações do Trump, a maior parte deve ser aprovada sem nenhum problema. Só que o Trump tem algumas indicações que são polêmicas. Por exemplo, a Tulsi Gabbard, que foi indicada para coisa de informação, SNI deles lá, ela é democrata, né? Ela saiu dos democratas e muita gente dos republicanos não gosta dela. Então existe o receio de que alguns desses ministros possam ter dificuldade. Você lembra que teve até um que era uma Rousseff desvairada lá que o Trump queria indicar para ministro e acabou sendo... Ele próprio desistiu, ele próprio falou que não ia ser porque viu que não ia ser aprovado.
o Matt Gaetz, né? O Matt Gaetz foi indicado pelo Trump e como foi ele que foi responsável por tirar o Kevin McCarthy, que era o presidente da Câmara republicano, os republicanos não iriam aprovar ele. E tem outros nomes que o pessoal republicano pode ratear. Então o que o Trump está buscando? Está buscando nomes entre os democratas para apoiar esses ministros deles, né? E por isso que o pessoal está chateado aqui. Ó. Vai começar primeiro o Peter Hegseth, vai ser o primeiro a ser confirmado, ou a ter audiência de confirmação, né? Se vai ser, em princípio deve ser confirmado, tá? Isso normalmente é confirmado, mas de novo, né? Pode ter alguma surpresa. Tem aqui a lista de pessoas aqui que Marco Rubio e coisa e tal, quem tem mais possibilidade de ser barrado é justamente, ele está falando aqui, o Robert Kennedy Jr., que foi escolhido pelo Trump para a saúde. Robert Kennedy Jr. é meio maluco, vocês sabem, e ele não é republicano, então os republicanos não se sentem na obrigação de confirmar ele. A Tulsi Gabbard, que era diretora de inteligência, nacional de inteligência, que também né, ela era democrata e coisa e tal, agora está sem partido, enfim, esse é o dilema. E o pessoal está vendo aqui, está dizendo não, que ele baixou o joelho e coisa e tal, vai ajudar, que não pode. A oposição lá quer que os democratas votem contra todos os ministros do Trump, só para dizer que não gostam do Trump e coisa e tal, e que tem que bater mesmo. O The View, que é um programa esquerdoso que tem lá, uma Ana Maria Braga com um monte de gente, todo mundo de esquerda, criticando todo mundo, né? Aquele negócio padrão de Rede Globo lá nos Estados Unidos. Eles estão falando, tiveram uma reação surpreendente ao encontro do John Fetterman com o Donald Trump. Basicamente xingaram o cara de tudo, né? Dizendo que não, que você é um senador que está indo em 13 audiências de confirmação, o seu papel é criticar ele, você não pode fazer isso, não pode ficar do lado dele, coisa e tal. Enfim, o pessoal está criticando muito o John Fetterman por isso. Chega a ser engraçado essa história, né? Porque é o que eu falo para vocês. A única maneira dos democratas terem um senador na Pensilvânia é um cara como John Fetterman, porque a Pensilvânia é um estado mais centrado, não é um estado muito à esquerda como Nova York ou a Califórnia. Na Califórnia e Nova York, os democratas vão ganhar sempre, não tem que se preocupar. Na Pensilvânia, só esse tipo de gente que vai. E aí eles estão dando um tiro no próprio pé, brigando com o cara por conta disso, né? O fato é que o Donald Trump elogiou muito o cara, disse que o Fetterman fascinante, não sei o que lá, ele não é um esquerdista, ele é apenas uma pessoa de senso comum e coisa e tal, elogiou muito o Fetterman. O pessoal da esquerda está apavorado. Mas por que isso? Porque eles tentam vender a ideia de que a direita é inaceitável. É o que estão fazendo aqui no Brasil também. A ideia desse pessoal lá é dizer que não, que a direita extrema não pode aceitar isso, não é aceitável, tem que bloquear, tem que proibir, não pode ter essas opiniões do Trump, não sei o que lá. Quando um senador democrata vai lá e fala, não, vou negociar, é um governo, né? O governo nosso é esse, eu tenho interesse. Ele falou que, o John Fetterman falou que, não, eu sou o senador de todas as pessoas da Pensilvânia, não apenas dos democratas da Pensilvânia, né? Então eu vou conversar, vamos ver o que é melhor, vamos tentar buscar saídas para melhorar o estado da Pensilvânia e coisa e tal. Ele está certo, ele não está errado nisso daí, né? Enfim, essa é a situação. A esquerda lá com essa ideia de que não pode aceitar o Trump, não pode aceitar a direita, que é a mesma ideia que a gente tem aqui no Brasil, está se ferrando com isso, porque é inevitável. A população está indo para a direita, quer a esquerda queira, quer ela não queira. Pode não ser agora, pode ser que proíbam o Bolsonaro de candidatar em 2026, pode ser que ele não ganhe, pode ser que aconteça um monte de coisa. Futuro, ninguém sabe. Mas o fato é que a tendência é essa. Enquanto o pessoal lutar para manter o pessoal da direita como excluídos sociais, não pode, né? Você vai acabar em situações como a gente tem hoje, o pessoal acusando o Bolsonaro de um monte de coisa, de roubo de joias, de não sei o que lá e não sei o que lá, e vai fazer pesquisa de opinião. O Bolsonaro tem mais voto que o Lula no Brasil. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Falaram do Trump, um monte de coisa, ficou evidente. O consenso social foi no sentido de que o Trump estava sendo perseguido, não que ele era culpado. A mesma coisa com o Bolsonaro. O consenso social, que agora é construído na internet, não é mais construído na mídia tradicional, chegou à conclusão de que o Bolsonaro é perseguido pelo STF, ele não tem culpa daquelas coisas todas que estão acusando ele. Não adianta o Alexandre de Moraes fazer e acontecer, e chamar aqui pretos e fazer não sei o que lá, e prender mais gente, prender o Bolsonaro eventualmente, não vai adiantar nada, vai continuar a percepção das pessoas que está havendo ali é uma perseguição ao Bolsonaro, nada além disso. Falharam completamente nisso, por conta da informação descentralizada e distribuída. Não é por conta das fake news, não, tá? Eles falam que é por conta das fake news e não sei o que lá, e temos que acabar com as redes sociais por isso e coisa e tal. Não.
A revolta deles é porque a informação descentralizada e distribuída mata o esquema que eles tinham antes de consenso social por informação centralizada, pelos grandes veículos de mídia, né? É isso daí. Parabéns ao Fetterman pelo posicionamento dele. Está sendo razoável nesse caso e vamos ver como é que vai ser esse governo Trump. Eu tenho expectativa muito positiva sobre isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.